Então, pessoal, muito boa tarde. Hoje nós estamos aqui para a continuidade de nossas aulas. O tema da aula de hoje será sobre moralidade sexual e esse eixo temático sobre o qual nós estamos falando vai girar em torno das questões relacionadas à sexualidade no sentido geral. A gente já falou sobre a teologia do casamento, hoje a gente vai falar sobre a moralidade sexual propriamente dita. A gente vai chegar a falar de gênero, aborto e todas essas questões que envolvem a sexualidade, evidentemente, a partir de uma perspectiva cristã. Mas a aula de hoje é propriamente sobre a moralidade sexual. Vamos começar com uma oração? Senhor, muito obrigado por estarmos aqui hoje ainda isolados, que o Senhor possa abrir o coração das pessoas que estão em casa ouvindo, esse tema que é tão delicado e que gera tanta reação nos nossos corações, Senhor. Me usa para que o Senhor possa estar me conduzindo nessa aula para falar aquilo que as pessoas que estão em casa precisam ouvir. Que seja a Tua voz falando aqui e que o Senhor possa trazer um esclarecimento sobre esse tema tão delicado. Em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, a gente vive num mundo para o qual Deus está morto. Essa é a situação do mundo depois do pecado de Adão, depois da queda. É um mundo que jaz no maligno, é um mundo cuja toda estrutura de valores conspira ativamente contra toda a verdade de Deus, contra toda a justiça de Deus. Essa é a mensagem que a gente vê em Romanos 1, naquele capítulo em que Paulo fala que o ser humano ele conhece a Deus, o ser humano ele consegue perceber a Deus, o ser humano consegue perceber a verdade. O grande problema é que o ser humano não quer. E aí Paulo vai dizer que o ser humano, a humanidade, resiste à verdade de Deus por causa da injustiça do seu coração. Essa é a condição da humanidade caída. A humanidade não quer reconhecer a verdade de Deus. Isso envolve reconhecer a sua existência, a sua soberania, e, sobretudo, reconhecer Deus como paradigma moral para nós, seres humanos. A humanidade, pós-queda, tornou o homem o centro de toda a moralidade e não aquele que é o Criador, que é Deus. E por causa disso tudo, como a gente já está cansado de saber, a sociedade rejeita profundamente os ensinamentos cristãos. Rejeita a existência de Deus, rejeita a confiabilidade da Bíblia, rejeita a igreja enquanto instituição, rejeita de forma muito preconceituosa os cristãos. Alguém já disse que no mundo hoje o único preconceito que ainda é permitido é a intolerância ao cristianismo. E isso é cada vez mais verdadeiro. Mas se tem um ponto do ensinamento cristão que é especialmente rejeitado, certamente é o ensinamento que tange a ética sexual cristã. As hordas satânicas do mundo hoje resolveram apostar todas as suas fichas na perversão moral, o que envolve, evidentemente, a perversão sexual e a destruição da unidade familiar, da destruição da família, da destruição do casamento e de toda aquela estrutura de valores que gira em torno da unidade familiar. Por isso, esse tema da ética sexual é de fundamental importância. A exposição hoje será dividida em 3 partes. A primeira delas, eu vou falar sobre a política sexual. A segunda, a gente vai falar sobre o que a Bíblia ensina sobre a ética sexual. E, por fim, a gente vai fazer uma apologia da ética sexual cristã. Política sexual. Vocês já perceberam que, se não todas, mas grande parte das principais controvérsias políticas hoje giram em torno da sexualidade? Quais são os temas que estão diuturnamente na mídia, nas universidades, no meio do debate político internacional? São justamente aquelas pautas relacionadas aos costumes sexuais. Aborto, a gente tem, por exemplo, a Organização das Nações Unidas defendendo ativamente o aborto e colocando como pauta
de referência para os países pertencentes à ONU, a redefinição do casamento, poliamorismo, a questão dos transgêneros, feminismo e a libertação sexual da mulher. Então parece que o mundo hoje, a política, resolveu se voltar para a sexualidade. E isso não é por acaso. Não é por acaso. Isso já estava previsto expressamente lá no Manifesto do Partido Comunista, em que, numa determinada passagem, o próprio Karl Marx defende abertamente a abolição da família. E, a partir daí, movimentos revolucionários vêm ativamente trabalhando pela destruição, pela abolição dessa instituição que é a família, da instituição do casamento e de tudo aquilo que o sustenta. Agora, por que esses movimentos revolucionários, como o marxismo, resolveram se voltar contra a família? Qual é a razão disso? Marx se volta contra a família e defende a abolição da família porque ele sabia, e nisso ele está coberto de razão, perfeitamente coberto de razão. Ele sabia que da instituição da família depende toda a ordem moral e social da civilização. E nisso ele é muito mais esperto do que nós. A Bíblia diz que nós devemos ser simples como as pombas, mas astutos como serpentes. E ele percebeu algo que muitas vezes nós não reparamos. Quão importante, quão fundamental é a instituição da família e todo aquele conjunto de valores que envolvem a sexualidade, que servem como sustentáculo da união matrimonial e da família. Na obra clássica sobre a queda do Império Romano, o historiador inglês Edward Gibbon, ele diz que uma das razões da queda do Império Romano foi justamente a destruição dos laços familiares no Império. Um estudo um pouco mais recente, com mais de 80 sociedades, das mais primitivas e antigas até as mais modernas, revelou uma invariável correlação entre o nível de restrições sexuais e o nível de progresso social da civilização. Culturas mais permissivas sexualmente apresentaram menor energia cultural, criatividade, desenvolvimento intelectual e individual e uma ascensão cultural mais lenta. Ou seja, há uma relação entre moralidade sexual e a saúde das civilizações. Isso se dá porque, diferente dos animais, os seres humanos têm regras morais. Regras sobre como usar e como orientar os seus instintos. Nós não somos animais que têm relações sexuais onde quer que estejam. Nós, seres humanos, criamos regras para conduzir os nossos instintos de forma racional. Então, quando nós abrimos mão dessas regras, desses valores em torno da nossa sexualidade, nós nos aproximamos de comportamento animal e deixamos de manifestar aquilo que nos caracteriza enquanto seres humanos, que é a racionalidade. Você destruindo a família e fomentando a libertinagem sexual, você acaba com aquela pequena sociedade a qual o indivíduo tem os seus vínculos afetivos mais intensos, mais fortes, e a qual ele deve a sua maior lealdade, que é a família, ficando facilmente vulnerável ao controle social do Estado e de movimentos revolucionários. Se você faz uma análise do perfil psicológico das pessoas mais ativamente envolvidas nesses movimentos revolucionários, você invariavelmente percebe um padrão. Essas pessoas, geralmente, aquelas pessoas que são massa de manobra nesses movimentos revolucionários, geralmente vêm de lares familiares destruídos. A ausência da figura paterna, uma mãe não atenciosa, uma família destruída, geralmente vem de famílias problemáticas. E isso não digo com o intuito de condenar essas pessoas que muitas vezes são vítimas desses movimentos, mas justamente o contrário, mostrar como da instituição familiar depende muita coisa. Agostinho dizia que os vícios são os senhores dos homens. Nós, seres humanos, temos tanto os senhores quanto temos vícios. Então, quando você liberta as paixões sexuais
da ordem moral, você gera um monte de gente viciada. E gente viciada é gente que não tem domínio sobre si mesmo, é gente vulnerável. É gente que serve de massa de manobra para esse tipo de movimento revolucionário. Então, o ponto é o seguinte: existe claramente em curso no mundo hoje um interesse político na destruição da ordem moral, da ordem sexual e por conseguinte, da família. Um exemplo muito claro disso é de um projeto de lei que tramita no nosso Congresso Nacional e que provavelmente você nunca ouviu falar. É o projeto de lei 5.002, de 2013, de autoria do deputado, ex-deputado Jean Willis, do PSOL, e da deputada Érica Cocai, do Partido dos Trabalhadores. Olha que coisa assustadora, o nível de alucinação ideológica a que essas pessoas têm chegado. No artigo 8º, e você consegue encontrar esse PL 5.002, numa rápida pesquisa no Google. Artigo 8º diz que toda pessoa, é o PL sobre identidade de gênero, toda pessoa maior de 18 anos poderá realizar intervenções cirúrgicas totais ou parciais de transexualização, inclusive as de modificação genital. Bom, até aí se trata de maiores de 18 anos. É ruim, mas ainda não é tão grave. Parágrafo 2º vai dizer: no caso das pessoas que ainda não tenham 18 anos, vigorarão os mesmos requisitos estabelecidos no artigo 5º para a obtenção do consentimento informado. Agora, vejam o que diz esse artigo 5º. Quando, por qualquer razão, seja negado ou não seja possível obter o consentimento de algum dos representantes do adolescente, ele poderá recorrer à assistência da Defensoria Pública para autorização judicial. O que esse PL que tramita no Congresso Nacional está dizendo? Está dizendo o seguinte, no português claro: se o seu filho de 12 anos um dia chegar da escola falando: pai, eu quero me tornar menina, e você disser que não, obviamente, como um pai responsável, se um projeto de lei como esse for aprovado, o seu filho de 12 anos vai poder recorrer à justiça e obter uma autorização judicial para, contra a sua vontade, se submeter a um tratamento hormonal profundamente invasivo e, finalmente, se submeter a uma cirurgia de amputação genital, contra a vontade dos pais. O que é isso, senão um exemplo claro da política trabalhando ativamente para destruir a família, destruir a relação entre filhos e pais, tornando todos nós subservientes ao Estado. Mas por mais que tentem desvincular a sexualidade da moralidade, o fato é que todas as culturas conhecidas, mais antigas, as mais recentes, as mais distantes, as mais próximas, têm tabus em relação ao sexo. Como que por instinto, o ser humano ele percebe no sexo algo muito maior do que um mero ato físico. O homem instintivamente percebe isso. Então, por tudo isso, por causa dessa percepção natural de que o sexo importa, de que o sexo não é uma simples troca de fluido, e por causa de todo esse movimento político que trabalha ativamente para destruir a família, é que importa falarmos sobre ética sexual, principalmente da perspectiva cristã, porque é Deus que define aquilo que é correto ou incorreto em termos morais. Então, o que a Bíblia pode nos ajudar acerca disso? Qual é a ética sexual que a Bíblia nos ensina? Bom, não existem grandes tratados sobre a sexualidade ou sobre a teologia do corpo ao longo dos 2000 anos da história do cristianismo. E a razão é muito simples. É que isso nunca foi questionado. A ética sexual cristã nunca foi seriamente questionada. Então, pela mesma razão pela qual, no século II, por exemplo, não havia um tratado sobre cristologia como a encarnação do verbo de Atanásio, porque naquela época isso ainda não havia sido colocado em xeque, ainda não havia sido questionado, e o desenvolvimento doutrinário cristão se deu em grande parte
em reação às ameaças que foram surgindo. Então, quando surge a ameaça ariana, e tudo isso a gente viu nas nossas aulas sobre cristologia, quando surge a ameaça ariana, é que a igreja, se levanta e busca esclarecer, tornar claro aquilo que a igreja, de forma inconsciente, já vinha defendendo, que é a divindade de Cristo. E essa é a função das ameaças e das heresias que surgem no nosso meio. E por isso que Paulo vai dizer, em 1 Coríntios 11, 19, que até importa que haja heresias entre vós, para que os que são sinceros se manifestem. Ou seja, é importante que existam esse tipo de ameaças, porque quando elas surgem, é o momento em que o joio é separado do trigo. Quando surge uma ameaça como o arianismo, é aí que a gente vai saber quem é quem. É aí que a gente vai saber quem está conosco e quem não está. E aí Deus vai fazendo o seu trabalho de separar joio do trigo. E a mesma coisa começa a acontecer com a ética sexual. Nunca houve nenhum grande tratado sobre a sexualidade. Por quê? Porque isso nunca foi seriamente questionado. Isso indica também que a igreja sempre teve um consenso em torno disso. E por isso que é de fundamental importância, nesse momento que começam a surgir ameaças de dentro da igreja para reformular a sua ética sexual, se acomodando às pressões seculares, é por isso que urge que nós respondamos a essa ameaça e enquanto igreja, enquanto instituição, defendamos aquilo que a igreja sempre vem ensinando ao longo dos 2000 anos. E a regra cristã ela é muito clara e pode ser resumida como, seguindo C.S. Lewis, na seguinte sentença. Ele, que é sempre muito sucinto e muito claro, resume a ética sexual no seguinte: ou o casamento com fidelidade completa ao cônjuge, ou a abstinência total. É isso que o cristianismo defende. O sexo restrito à unidade da relação matrimonial ou a abstinência completa. E lá em 1 Coríntios 6, 18, vamos abrir nossas Bíblias, diz o seguinte, 1 Coríntios 6, 18, Paulo vai dizer, fujam da imoralidade sexual. Na sua Bíblia, possivelmente vai estar escrito, fujam da fornicação. E no capítulo 7, nos 2 primeiros versículos, é dito, quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, ou seja, não tenha relações sexuais. Paulo aqui nesse contexto está dizendo o seguinte, celibato é bom, celibato não é o fim do mundo e o celibato pode ser uma opção legítima para muitos cristãos. Mas por causa da imoralidade, da fornicação, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Ou seja, Paulo opõe muito claramente e inquestionavelmente a imoralidade sexual ao casamento, restringindo claramente as relações sexuais ao âmbito do matrimônio. Ou seja, toda relação sexual que ocorre fora do contexto matrimonial é pecado. E a fé cristã ela leva tão a sério a questão da castidade que o próprio Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, versículo 3, que a imoralidade sexual nem sequer deve ser mencionada entre nós. Não basta não só praticar, mas não devemos também comentar e promover esse tipo de assunto. E isso vale como regra para os grupos de WhatsApp que você participa, para as séries e filmes e livros que você lê e para o tipo de conversa que você nutre, né? As palavras dos cristãos devem ser palavras edificantes e não palavras ligadas à imoralidade. Então, Paulo é muito claro ao restringir as relações sexuais ao contexto do casamento entre um homem e uma mulher. A igreja sempre ensinou isso ao longo dos seus 2000 anos. Então, esse ponto não está sobre questionamento. Aos solteiros, portanto, é ordenada a abstinência sexual, a vida em castidade até o momento do casamento. E nisso aqui vale fazer uma parte sobre a questão, que também é muito importante no mundo hoje, sobre a questão da homossexualidade. É interessante observar que a Bíblia não exige do homossexual nada diferente do que exige de qualquer homem ou mulher solteiro.
que é a castidade e a abstinência sexual. Existem pessoas de orientação predominante ou exclusivamente homossexual na igreja, e isso a gente deve reconhecer que é uma enorme provação para essas pessoas, é uma enorme dificuldade viver numa situação dessa. E por causa disso, essas pessoas precisam ser acolhidas com todo respeito, com todo amor, com toda misericórdia e com toda compaixão na nossa igreja. Assim como é pecado a prática das relações homossexuais, é igualmente pecado tacarmos pedra naqueles cristãos que apresentam essa aprovação e estão na igreja sinceramente e de boa vontade lutando contra as suas dificuldades. Então, todo tipo de discriminação injusta, todo olhar de desprezo deve ser condenado da nossa parte, e a igreja deve ser um meio de suporte para essas pessoas viverem a vida celibatária. E tem um pastor inglês que tem um trabalho muito interessante, o nome dele é Sam Allberry. Tem alguns trabalhos dele em português, alguns vídeos e textos, que ele vive justamente nessa situação. E por isso que é muito interessante a indicação do trabalho dele. Ele é um pastor inglês, mas ele também é homossexual. E por ser um homem de orientação exclusivamente homossexual e por ser cristão, ele decidiu viver a vida celibatária. Ele é um pastor que decidiu viver o celibato por causa da sua orientação. Então o trabalho dele é muito interessante. Ele ajuda pessoas nessa situação a encontrarem um sentido para a sua vida, para a sua missão, enquanto cristãos nessa terra e enfrentando essa provação que é muito difícil. E aqui também vai uma palavra de incentivo àqueles que eventualmente tenham esse tipo de dificuldade na igreja, que procurem a liderança da igreja e busquem auxílio para vencerem esse tipo de provação, e também vai uma exortação para a igreja para que recebam com compaixão e misericórdia os nossos irmãos que enfrentam esse tipo de dificuldade. Bom, isso é o que a Bíblia diz sobre sexualidade. Isso está bastante claro. Agora, quais seriam as razões da Bíblia para nos apresentar esse tipo de ética sexual? Que razão Deus poderia ter para proibir o sexo fora do casamento? A primeira resposta apela ao fato evidente de que os seres humanos se influenciam mutuamente, se influenciam com o seu comportamento muito mais do que com as suas palavras ou com aquilo que dizem ou ensinam. É aquela história, todo mundo faz, por que eu não poderia fazer? O ser humano é um ser social, que se influencia e é influenciado. Então é preciso muito esforço para resistir às pressões da sociedade secular, para nos acomodarmos moralmente àquilo que a sociedade vem ensinando, o que inclui o seu comportamento sexual. Não é preciso ter muita experiência para conhecer a fraqueza da vontade humana e para compreender que os homens e mulheres também, em especial os jovens, são muito vulneráveis nesse ponto e precisam serem estimulados e protegidos para que sejam fiéis à lei moral, e não devemos lhes proporcionar qualquer meio fácil para que eles deixem de observá-la. A segunda resposta apela ao entendimento moral que a maior parte de nós tem da família ideal, que é um casamento onde os cônjuges são dedicados um ao outro e aos filhos, ao entendimento de que essa família ideal é uma coisa boa. É obviamente algo bom ter um parceiro a quem amar e por quem ser amado, num compromisso de apoio e lealdade por toda uma vida de cooperação em prol da unidade do lar, da unidade do casal e da criação de seus filhos. Esses dois pontos têm como consequência que, se a sociedade seguisse a orientação de restringir as relações sexuais ao casamento, isso tornaria muito mais fácil para que as pessoas alcançassem esse estado ideal do casamento. Se o sexo for restringido ao casamento, isso torna a intimidade do casamento ainda mais especial e torna marido e mulher parceiros singulares um ao outro. Aquele que guarda a satisfação do desejo sexual para um cônjuge tem o privilégio de considerar e ser considerado por seu cônjuge como uma exclusividade sua. Também não faltam pesquisas para demonstrar
dos diversos problemas que a sexualidade precoce e extraconjugal traz à vida matrimonial. Quanto maior for a frequência sexual antes do casamento, mais difícil se torna o compromisso de fidelidade no matrimônio e, portanto, maior o índice de adultério e divórcio. Mark Regnerus, que é um sociólogo americano, tem um livro que ele fala sobre justamente as consequências sociais da sexualidade pré-matrimonial, e ele vai dizer, a partir de suas pesquisas, que quanto mais cedo o sexo é introduzido num relacionamento, maior a probabilidade de ruptura. E por que isso? Porque a abstinência pré-matrimonial ensina o casal a expressar amor sem ser por via sexual. Então isso garante e protege principalmente a mulher, que é a parte mais frágil nessa relação, e que geralmente é a parte que mais sai perdendo nesse tipo de relacionamento. Ensina as pessoas a expressarem amor, sem ser por via sexual, e a terem que se conhecer adequadamente, conhecerem as suas almas antes de entregarem seus corpos. Também é altamente plausível supor que o exemplo de muitas pessoas se abstendo da sexualidade antes do casamento fomenta uma cultura de valorização do sexo e do casamento, e influencia a sociedade a levar mais a sério essa instituição. E por último, é importante lembrar que a finalidade natural do sexo é a união do casal e a procriação, a criação de filhos. Sexo, por mais que o mundo de hoje pareça negar, pareça se esquecer, sexo gera filhos. Por maiores que sejam as precauções que você venha a tomar. Toda relação sexual tem o risco de gerar uma gestação. E o grande problema é que, se você não tem condições de arcar com as consequências da vida sexual, que são os filhos, você não tem condições de se envolver nas relações sexuais. Aí alguém pode dizer, mas eu tenho certeza que eu vou me casar com ela, ou que eu vou me casar com ele. Se você tem certeza, por que você não casa? E aí vem a resposta, mas é que nós não temos dinheiro. E se você não tem dinheiro, como que você pretende sustentar o filho que pode surgir dessa relação? Entregando para os avós ou para os bisavós? Se você não tem condição de casar, você não tem condição de ter relações sexuais porque você não consegue arcar com as responsabilidades que a sexualidade impõe ao indivíduo. Matthew Henry, que é um famoso comentarista bíblico, ele tem uma frase que eu gosto sempre de citar. Ele fala que aprove a Deus entrelaçar os seus interesses com os nossos. De modo que quando nós buscamos os seus interesses, nós estamos buscando também os nossos. Mas quando nós buscamos os nossos interesses, nós não estamos buscando nenhum nem outro. Qual é o ponto aqui? Quando nós satisfazemos a vontade de Deus, isso é bom para nós. Agora, quando nós ignoramos a vontade de Deus e buscamos a satisfação dos nossos prazeres, isso acaba sendo ruim para nós. E como a gente viu aqui, a ética sexual cristã, ela é boa tanto para a sociedade, para a civilização, para a ordem social, quanto é boa também para o indivíduo, para o casamento e para a família. Deus ordenou toda a sexualidade, toda a ética sexual em torno da preservação do casamento. Toda a ética sexual cristã, como a gente viu, se orienta em torno da sustentação do casamento e da família. De modo que a gente pode definir o pecado sexual como tudo aquilo que traz algum prejuízo, direta ou indiretamente, à unidade do casamento e da família. É em torno disso que gira a ética sexual cristã. Então, se você se preocupa em obedecer a Deus, isso já deveria ser motivo suficiente para você seguir aquilo que Deus ensina e seguir aquilo que Deus ensina através da sua igreja. Mas além disso, tem um motivo pessoal. Isso é bom para você, isso é bom para a sua família, para a sua futura esposa, para a sua atual esposa ou marido. Isso vai ser bom para os seus filhos, isso vai ser bom para o seu futuro e, por conseguinte, vai ser bom para a igreja
e vai ser bom também para a sociedade. Vejam, como disse Paulo, importa que hajam heresias entre vós, para que os que são sinceros se manifestem. Esse momento que a gente vive, em que crescentemente surgem movimentos questionando a nossa compreensão sexual, é também um momento importante de testemunho. A pressão é grande, mas a gente tem a oportunidade de mostrar o que é uma vida cristã, o que é uma família cristã. E para isso nós precisamos de cristãos com coragem, para seguir, para remar contra a maré e seguir aquilo que Deus fala por meio da sua igreja. C.S. Lewis ele ensinava que a principal das virtudes é a virtude da coragem, porque sem ela você não consegue cumprir nenhuma outra virtude. Se você não tiver coragem, como que você vai conseguir obedecer a Deus e não aos homens? Você precisa de coragem. Como que você vai conseguir viver a virtude da castidade, como nós ensinamos aqui, se você não tem coragem o suficiente para enfrentar a pressão do mundo? Então, que nós tenhamos coragem, que nós manifestemos a virtude da coragem para viver aquilo que Deus ensina e aquilo que a gente tem motivo suficiente para saber que é bom. E isso vai servir de testemunho àqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. A perseguição pode ser grande, mas essa é a missão da igreja, é servir de sal e luz. E o sal que não salga não serve para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. E isso envolve a sexualidade. A gente vive um momento singular na história da nossa fé. A pressão é grande, mas é para isso que a gente foi chamado, para enfrentar as dificuldades e para salgar esse mundo sem sal. Concluindo, Deus não nos dá regras como um estraga-prazeres. Deus nos dá regras para proteger a nós mesmos. Ele nos ama muito mais do que nós poderíamos imaginar e Ele sabe muito melhor do que nós o que é uma vida boa, o que é uma vida bem vivida. E Ele nos revela como ter a melhor e mais satisfatória vida sexual dentro do casamento. É aí que o sexo é melhor vivido, é aí que o sexo é mais divertido, é aí que o sexo é melhor usufruído. A abstinência pré-matrimonial e a fidelidade matrimonial não é uma negação dos meus direitos individuais ou dos meus prazeres. É escolher experimentar o sexo no contexto mais saudável física e emocionalmente e mais feliz possível. E é mais positivo para o indivíduo, para a sua família e para a sociedade. Se você tem dificuldades nessa área, isso também não é o fim do mundo. Deus está sempre com o braço estendido para oferecer o seu perdão. E você tem a oportunidade de tomar uma decisão hoje, de viver a vida sexual conforme Deus orienta. Não importa se a sua orientação maior é a orientação homossexual, se você tem especial dificuldade com a fornicação, você tem uma igreja, você tem pastores e presbíteros e você tem um Deus que é o maior interessado em que você tenha uma vida saudável e que você tenha uma sexualidade casta, uma sexualidade de acordo com os propósitos que Ele estipulou. Basta que você se confesse, busque ajuda e crie coragem para enfrentar a pressão e viver de acordo com aquilo que Deus nos orienta. Que Deus abençoe a todos.